Flamengo e Grêmio. O Flamengo vai enfrentar o Grêmio no Campeonato Brasileiro. E nós vamos analisar aqui nesse momento a imprensa esportiva, os comentaristas do programa da ESPN Brasil, trazendo as últimas informações do Flamengo e a preparação do Mengão para enfrentar o Grêmio. Que inclusive o Pascoal falou que se o Flamengo contratar o jogador De La Cruz, o Flamengo já contratou o Rossi, contratou o Luiz Araújo e agora está por contratar o jogador De La Cruz, que se contratar, o Pascoal até falou que o Flamengo vai virar uma máquina, porque o De La Cruz está voando lá no River Plate, está jogando muito no River Plate. Nós vamos analisar tudo isso aqui no nosso canal, mas faz o seguinte, você aprova a contratação do jogador De La Cruz? Explode o dedo no like, vamos bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo, quero ver a força da nação e vai nos comentários e escreva. Você apoia a contratação do jogador De La Cruz? O que você acha? Escreva nos comentários. E se você é flamenguista e ainda não é inscrito no nosso canal, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva, porque aqui sempre tem notícias e informações do Flamengo. E um detalhe importante é o seguinte, ó, quase 60% das pessoas que assistem nossos vídeos ainda não são inscritas no canal. Se você é flamenguista, eu convido você a fazer parte aqui da nossa comunidade do Meu Mengão React, porque aqui sempre trazemos informações e notícias para vocês, tá bom? Créditos do canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos então analisar as últimas informações do Flamengo. Pode favorecer o Gabigol? Pode. Mas é estilos diferentes. Ele não tá de marcação com o Pedro, de falar assim, eu vou botar você aqui claro que não. E eu não vou te alimentar. Lógico que ele sabe que se for mais alimentado, o Pedro vai cabecear, vai dominar e fazer... Mas ontem era difícil chegar a bola no Pedro. Sim. Mas quando chega parece que ele não tá confortável. E talvez por isso também a gente tenha visto o mapa de calor com o Pedro saindo um pouco mais da área, porque o jogo não acontecia lá dentro. O jogo não via, ou o jogo não afunilava, ou o jogo não era feito de cruzamentos. A bola do cruzamento do primeiro gol, a bola vem trabalhada na infiltração do Gerson. Porque a genialidade ali dos mais experientes, vindo do Everton Ribeiro, passando pelo debochado, até chegar no Gerson, tudo isso tem e ainda tem a inteligência do Pedro. É que eu sou tão fã do Pedro que eu até vejo a inteligência dele. Sabe o que ele faz? Ele leva 2 zagueiros no primeiro pau. Mas numa boa fase, talvez ele não levasse os caras e ele tivesse no lugar do Wesley. Mataria e faria, sabe assim? Centroavante é isso. Sim, a bola poderia vir fechada, ele dá uma letra. Quantas vezes já fez? Teve jogo que a bola veio fechada ali, num apuro, no meio da zaga, ele deu de pé. Contra o Fluminense, que ele fez o gol de peito, ou foi contra o Vasco? Foi contra o Vasco. Contra o Vasco, ele fez o gol de peito no estadual, fez um gol de peito contra o Vasco no estadual. Por quê? Porque é aquele negócio, ele tem o perfume que a bola gosta. Tem a ver com confiança, né? Aí voltou de lesão, vamos levar isso em consideração, né? Tinha uma lesão, voltou de lesão, mas eu continuo achando o Pedro brilhante centroavante. Eu vou achando brilhante centroavante. Óbvio, sim, claro. Óbvio. Mas ficou 5 jogos sem marcar, acontece. O Rony ficou no Palmeiras também sem marcar. 8 e ele ficava meio tenso. Centroavante sem marcar, fica tenso. A confiança, a gente não consegue medir, né? Eu até falo isso. Não existe o confiômetro que a gente mede, quanto que está o confiômetro do Pedro. Mas dentro de várias valências que existem no futebol, parte técnica, parte tática, parte física, a confiança, ela existe. Os jogadores são movidos por confiança. E de todas as posições, goleiro e centroavante são os mais afetados por isso. Então, quando a fase não é boa, o atacante é afetado. Você vê o jogo do Corinthians, o Yuri Alberto já entra intranquilo, porque ele já está incomodado. E no caso do Pedro, isso também deve incomodar, não só porque ele é um cara que está acostumado a fazer. É boa. De quem? Do Flamengo. Não, sim, mas eu digo do jogador. Mas a fase individual. Ele sabe, e aí ele vê o time melhorando. Ele é um cara acostumado a marcar e não tá marcando. Sabe que a sombra, entre aspas, o cara que reveza com ele na posição, pode ser dupla, mas por isso que eu vou te fazer a seguinte... É o Gabriel. Vou te fazer a seguinte cobrança. Pergunta. Aquele mapa de calor dele, eu acho que isso ele só vai falar pra família ou pra ele próprio, sei lá. Aquele mapa... É porque a bola não chegava lá e ele voltou? Ou porque ele anda ouvindo que o Gabigol sai muito? Se movimenta melhor e por isso está na frente. Então vamos movimentar um pouco mais. Ele tem característica de sair também. O São Paulo pediu para ele também. O São Paulo pediu, Pedro, se mexe, mesmo que ele não goste, ele vai se mexer. Mas eu gostaria de dizer o seguinte. O Pedro não é um centroavante fixo. Ele tem mobilidade. Sim. Porque ele sabe jogar fora da área. Dá assistência. Ele sabe fazer um passe, ele sabe dar um drible, ele sabe encontrar um espaço no meio dos zagueiros adversários, né? Aquela bolinha mais clarinha ali na marca do pênalti é porque lá ele ficou mais tempo.
Então a gente vê essa movimentação dele. E você quer saber? Às vezes o jogador de centroavante fica agoniado que não pega na bola. Sim. Especialmente em jogos. Aí ele vai lá pegar a bola no pé do volante. Sim. Porque é um contato com a bola. E o Flamengo tem sofrido para enfrentar, tem tido dificuldade para enfrentar todos os times, né? Mas a gente está falando do Flamengo. Os momentos em que os times estão mais fechados. Então a gente vê o Flamengo contra o Cruzeiro, um empate contra o Cruzeiro. Teve dificuldade para encontrar chances reais. O Flamengo contra o Corinthians no Maracanã. Teve dificuldade para criar grandes chances. O Flamengo ontem contra o Racing criou as suas melhores chances, as melhores jogadas do Flamengo foram quando o Flamengo teve espaço, quando o Racing estava do meio para frente e o Flamengo recuperou e teve espaço para progredir com essa bola. O primeiro gol é um contra-ataque. Exato, porque a hora que os times estão lá com o bloco bem baixo, com as linhas bem baixas, esse Flamengo do Sampaoli não está conseguindo ainda ter a criatividade que esse time pode ter. E aí o Pedro vai ter que sair para fazer uma tabela, para abrir o espaço para uma infiltração. Então acho que é uma movimentação, ela não é tão fora da realidade do Pedro. O que é fora da realidade do Pedro é a fase. A fase técnica dele é uma fase ruim. E acho que a hora que o Gabriel estiver pronto para jogar... ele tentar dar um drible. E se ele é habilidoso. Banco, bem, o Pedro não é o centroavante só de dar uma escorada na bola. Sim. Pô, tem gols aí que ele dribla e tal. Sim. Quando falta confiança, o cara já não arrisca. E se o São Paulo optar por manter o Everton Ribeiro, manter o Arrascaeta com o Gerson e devolver o Gabriel pro time e tirar o Pedro em alguns jogos, tudo bem, sem crise, aí faz você pensa parte. assim, e tem o Cebolinha, e tem não sei quem. E tem o Bruno Henrique. E tem o Bruno Henrique. Né? E aí é isso, assim, porque o elenco é muito farto, daqui a pouco vai ter Luiz Araújo. Daqui a pouco tem o Luiz Araújo pelo outro lado. E aí a gente vai começar a ver, né? Tem o Matheus França. Ô, Pascoal, o trabalho do Sampaoli, assim, a gente já passou por muitos momentos aqui, né? Teve jogo que a gente achou que ia engrenar e ainda voltou um pouquinho para trás. Teve o jogo que você falou que ele estreou. Ele estreou contra o Fluminense. Foi contra o Fluminense, no primeiro jogo da Copa do Brasil. É isso. A estreia dele no Flamengo foi contra o Fluminense. E olha que foi um 0x0, hein? Maldinho jogou muito bem. Mas um 0x0, dando bote, chegando, marcando. Tanto que a gente criou esse jogo como referência do Flamengo. Sim. E hoje, qual que é a avaliação? É que o Flamengo evoluiu. Olha como eu estou falando, evoluiu. Boca vazia. Não estou falando de boca cheia, não. O Flamengo evoluiu. Isso é boca vazia? Boca vazia, boca cheia. O Flamengo evoluiu. Aí, entendeu? O Flamengo evoluiu. Ponto. Tá jogando melhor. Alguns jogadores encontraram o seu melhor espaço dentro do time. Léo Pereira faz falta ao time do Flamengo. Muito torcedor não gostava do Léo Pereira, podia nem ver o Léo Pereira. Sim. Nem o Fabrício. Nem o Fabrício e o Bruno. A dupla titular era... Os caras hoje são os dois... Rodrigo e Davi Luiz. Essa era a dupla dos sonhos do torcedor. Era rejeitada. Aí o time do Flamengo encontrou um volante que potencializou o jogador do lado dele, porque os dois fazem bem a saída de bola. Os dois potencializam o Gerson, porque o Gerson não tem mais a missão de voltar correndo para marcar. Então o Gerson não é mais o Coringa, de chegar na frente e voltar correndo para compor o meio-campo. Ele chega na frente e pode voltar na composição do meio-campo, né? Desde que o Arrascaeta e o Everton Ribeiro estejam em bom condicionamento físico. Porque ontem o Gerson teve mais obrigações defensivas por conta dos dois jogadores que estão ainda num nível diferente de preparação física, e a gente está chegando em junho. O Flamengo teve tantos problemas, tantas dificuldades na montagem do esquema tático, pelos treinadores que passaram pelo Flamengo, até a chegada no Sampaoli, que a gente vê o problema que a diretoria do Flamengo criou para o Flamengo, ele agora está sendo consertado, minimamente consertado, por conta também do talento dos jogadores que entendem o que tem que fazer dentro de campo. Já estão compreendendo melhor. Teve um momento que o pessoal deu. Você não teve gente que eu não estou entendendo muito bem o que ele está pedindo, não. Pois mas o bom é que ganhou, né? Enquanto está nessa reconstrução, ganhou os jogos. Já são que 8 sem perder? Acho que 9. 9? Para você ter uma ideia, ontem o Gerson deu 70 toques na bola. Rascaeta e Everton Ribeiro, 48. E o Pedro, 20. Sim. Desses 20, 18 deve ter sido lá atrás, né? Porque ele deu 2 chutes ali, que foram para fora e tal. Foi lá buscar. Sentir um pouco a bola. Ele não vai ter a mesma quantidade, mas vê a diferença até do Everton, que também saiu, foi substituído e tal, e do Arrascaeta para o próprio Gerson. Entendeu? Um percentual bem grande de toques a mais, porque ele está muito participativo. Sim, ele se movimenta pelo meio campo todo, muito participativo, né? Ele está numa fase muito boa. Eu acho que, assim,
O olhar que eu tenho do jogo lá, quando eu vi, ontem é o seguinte. Tá ótimo? Não, ainda não tá ótimo. Mas tem muita luz no final do túnel, tem muita coisa para evoluir? Tem. Mas tá com cara de que vai evoluir. De onde tirar. Tem da onde tirar, tá andando para frente. Talvez não na velocidade que todo mundo imaginava quando o Sampaoli foi contratado. Vamos ver esses 10 dias aí, talvez possa dar uma adiantada, né? Porque assim, o Sampaoli é um cara que nos seus últimos trabalhos, do Sevilha menos, né? Foi um trabalho ruim. Mas especialmente nos trabalhos do Brasil, ele chegou... E muito rapidamente os times já ganharam a cara dele. Tanto o Santos quanto o Atlético Mineiro, ele tem essa capacidade de chegar, os treinos têm um impacto muito rápido nos jogadores e o time rapidamente assimila. E foi gerada um pouco essa expectativa, eu pelo menos tinha. Então acho que dentro dessa expectativa as coisas não aconteceram no ritmo que se imaginava. Sim. Mas agora a gente vê um time andando pra frente. Mas aí eu acho que isso tem é o uma mais explicação, importante. Zupac. Tem uma explicação. O nível físico do jogador do Flamengo estava muito abaixo E a exigência dele é muito alta. Do que ele pede para o time executar. Ele falou disso. E isso acarreta a lesão, inclusive. Né? E aí o time teve uma queda e agora está se estabilizando. Por isso que eu acho que ele consegue equilibrar uma situação. Sim. Não é aquilo... O Flamengo tem mais potencial do que está jogando? Vou responder com uma letra só. Se o Flamengo joga mais do que isso. Se o Flamengo joga. A potencialidade do time do Flamengo é enorme. Com 2 volantes, liberando os 2 laterais, a chegada do Gerson como meia ponta, pode jogar com 2 centroavantes, pode jogar com um centroavante só, pode escolher o ponta para jogar pela... Se chegar, vai chegar, o Luiz Araújo vai chegar. Já pensou esse Luiz Araújo sair entrando pela direita em diagonal? Ele é um foguete com a bola dominada, do jeito que ele pega com a perna esquerda de fora da área. Ele é bom jogador. Tudo isso ele vai ter 10 dias para definir. Eu acredito que venha assim, depois desse prazo, um Flamengo ainda melhor, um São Paulo ainda melhor, um Corinthians ainda melhor. Estou falando por causa dos técnicos. Eu me lembrei bem da parada do Campeonato Paulista. São Paulo ficou lá 20 e tantos dias, voltou pior. Corinthians também. O Corinthians também derrubou o técnico. Foi que derrubou porque não conseguiu melhorar. O São Paulo Mas no também caso desses treinador. 3, eu acho assim mesmo, claro, com condições completamente diferentes, o que o Luxemburgo tem em mãos, o que o São Paulo tem em mãos, o próprio Dorival. Mas acho que volta o Flamengo melhor. Engraçado você tocar nesse ponto, porque talvez a nossa avaliação do quanto já evoluiu esse Flamengo esteja muito ligada ao que você tem de material humano e ao que a gente já viu de espetáculo de muitos desses jogadores, né? Sim. O Sampaoli fala sobre a evolução do time e vai ser a primeira vez que ele vai ter tempo. Enquanto o Zupac estava falando aqui, eu falei, são 2 coisas. Primeiro, a intensidade do treino ele não conseguiu dar ainda porque tinha muita gente com problema físico. E segundo, é treino regenerativo, porque você jogou um dia, folgou outro, daqui a pouco... Não, mas e aí essa semana é muito pior. Essa semana é muito pior. Jogou segunda, jogou quinta e jogou domingo. Porque quem jogou domingo, quarta e sábado tá no mesmo sistema. Mas vai pegar um adversário que não jogou. O Grêmio não jogou. É verdade. E vai acontecer a partir de agora que algumas equipes já estão em 2 ou em uma competição. As equipes que seguem nas 3 competições, como é o caso do Fluminense, por exemplo, caiu na Copa do Brasil. Sim. Né? Então, e o começo de preparação, a tal pré-temporada do Flamengo também prejudicou. Foi Que não totalmente aconteceu, diferente. né? Que não aconteceu, mas o Palmeiras jogou 11 partidas aí em um mês agora também, voando, com a intensidade que o Abel quer. Ele troca 5 no segundo, mas ele repete muito o time e foram 11 jogos. Então esse papo de 3 jogos só impede de dar treinamento. Aí você vai falar, mas o time do Abel já vem sabendo o que tem que fazer há 2 anos. Há muito tempo. Há muito tempo já tem. Mas também jogou 11 jogos. Vai completar agora 11 jogos em 30 dias, 31. Como é que é a boca da evolução do Flamengo? Eu gostei disso aí. Evoluiu. Deixa eu ver se a do Sampaoli tá igual na evolução que ele diz que teve. Roda o Sampaoli aí pra gente voltar no assunto. O time iba logrando entender la idea do jogo que eu represento. Por momentos sí, por momentos no. Para un juego de posición y de mucha altura se necesita también precisión. Va a ayudar mucho que o gramado de campo esté mejor para jugar a ese fútbol, si no es muy difícil. Por los controles son diferentes, las aceleraciones son distintas, la precisión es totalmente difícil, mas seguimos intentando, seguimos pidiendo ao clube que intervenga en la mejoría de un campo de juego o tengamos la posibilidad de jugar en otro lugar que nos dé la posibilidad de jugar mejor en un campo mejor. Mas yo creo que o time va avanzando en muchas cosas, ya un time
competitivo, agresivo, que falta por ahí que la agresividad se transforme en más situaciones de gol. Y bueno, eso es un proceso. Es importante que ahora el proceso sea favorable en resultados porque nos permite trabalhar com muita mais tranquilidade. Falta que a agressividade se transforme em mais possibilidades de gol. E aí a gente está vendo o ponto que ele enaltece, que é agora eu tenho esses 10 dias, porque mesmo que perca para o Grêmio em casa, não é tão catastrófico como seria antes de ter a vaga da Copa do Brasil assegurada, de ter encaminhada a classificação na fase de grupos, de subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, esse é o ponto, né? Essa era a tranquilidade que ele precisava, porque se tivesse caído para o Fluminense, se tivesse precisando desesperadamente de uma vitória, de fazer conta na última rodada da Libertadores para se classificar, ganhar ou perder do Grêmio ia interferir pouco no ambiente, porque os objetivos de curto prazo estariam comprometidos. O Flamengo passou pelos objetivos de curto prazo. Falta ainda carimbar aí a Libertadores, mas a última rodada ela é bem favorável nesse sentido. Então isso é muito importante. E quando ele fala sobre ser competitivo, ser agressivo e que falta transformar isso em chances reais de gols, isso vai muito dentro da linha de futebol que o São Paulo pensa, porque não tem como um time que o São Paulo gosta, não tem como esse time funcionar se ele não for competitivo e agressivo. Porque é mais fácil ele primeiro ser competitivo e agressivo para depois resolver as chances de gol do que o contrário. Sim. Porque, do jeito que ele gosta, se o time não for competitivo, não for agressivo, não tem nenhuma chance desse time criar várias oportunidades de gol e vencer, mesmo sem competir. Então era primeiro importante atacar essa questão da competitividade. Não acho que seja uma certeza, um caso resolvido. A gente está cansado no futebol brasileiro de ver um recorte de 2, 3, 4 jogos de um time e achar, não, agora, com esse recorte, as coisas mudaram, o time decola. Aí vem 2, 3 jogos ruins, a gente dá os passos para trás. Então, não acho que seja uma certeza. Agora o Flamengo do São Paulo decolou. Mas as coisas estão acontecendo e estão acontecendo dentro dos pilares que ele está buscando para essa equipe. Falta, de fato, a contundência. Ele já falou em outros jogos, a contundência que ele tanto fala. De fato, o Flamengo não é um time que tem o volume de chances criadas que o potencial do time sugere. Tem muito domínio de jogo compete. E pouca finalização. Isso, compete e é O Flamengo agressivo. domina muito o jogo diante dos adversários. Mas ontem, por exemplo, quase que não incomodou o goleiro. Foram 3 chutes no gol de cada lado. Sim, que eu me lembro, o goleiro fez uma defesa naquele chute do Ayrton Os Lucas. outros 2 Os entraram. 2 gols e a defesa do Grêmio. Foram 3 chutes. Mas aí ele fala em Que eu me lembro, a defesa do goleiro foi aquela. Foi. Teve uma que passou perto e tal, aquelas coisas do Pedro, que bateu de voleio, do Everton Ribeiro. A gente pode contabilizar. Sim. Mas o do Flamengo também não aparecia no jogo. Tinha hora que o narrador não falava o nome dos goleiros. Foram 3 chutes Ficou no só gol ali, de lado a lado. De lado a lado. Agora, eu acho que ele conseguiu, e ele falou já mais de uma vez, eu fui contratado e cheguei no meio de uma crise. Até porque se não tivesse crise, não tivesse ruim, ele não era contratado. Estava lá o Vitor Pereira até agora. Até agora estava lá, não tinha problema. Pereira. Eu acho que essa crise, sei lá que tamanho ela era, ele estancou com os resultados. Óbvio, se ele perdesse, como diz o Zupac, perde, você falou aí, a vaga nisso, a coisa estaria talvez até maior, escancarada, piorada. Ele estancou isso, e agora vai ter tranquilidade para trabalhar, para ver como é que ele arma ali o time, acho que mais do meio para frente, lá do meio para trás, eu acho que ninguém tem dúvida, o Léo voltando, não tem muito o que mudar, é ver as opções que ele vai usar para frente. Eu vou dizer para você, Mauro, de 11 posições, contundência aí. de 11 posições ele tem 10. Provavelmente. De Como 11 assim? posições ele tem 10 definidas. Falta a última Só peça da falta frente. a ponta lá do centroavante. Das outras, ele tem 10 posições definidas. Mas só de ser Mas você acha que o Everton Ribeiro é definido? Então, Eu acho que Eu o tô Everton mais Ribeiro nessa de 3 para 2. Eu acho que é isso. Ou é Everton Ribeiro com um dos 2 centroavantes, ou é sem o Everton Ribeiro E com o Gabriel Pedro e Gabriel. Acho que essa vai é a depender dúvida. do jogo. Eu 3 acho pra que é 2. com o Everton. O time com o Everton Ribeiro, a bola chega muito na frente. Eu vou perguntar de novo, que eu perguntei lá atrás. Agora com o Renato aqui, ó. Para esse jogo aqui, contra o Grêmio. Aí, ó, Renatão. Se vencer 10 jogos de invencibilidade, são 10 dias lindos para trabalhar. Mas o Grêmio pode oferecer mais perigo, talvez, do que a gente esteja imaginando. Tem feito jogos interessantes, né? O Cruzeiro veio no Maracanã também, que é um adversário... O Grêmio vai vir numa retranca braba contra o Flamengo. Você acha? Opa, o Grêmio do Renato, até a última rodada, era o time de menor posse de bola no campeonato. É o time que
marca mais do que joga. Contra o São Paulo, no primeiro tempo, ruim. jogou. Você já acabou de falar. É o tipo quando de jogo se que o Flamengo fecha o tem adversário... sofrido. Desde que o Renato mudou o Grêmio para 3 zagueiros, o Grêmio... É só ver como o Grêmio passou pelo Cruzeiro na Copa do Brasil, numa retranca brabíssima. Teve uma chance lá, pum, fez o gol com o Luiz Soares e o gol com o passe do Soares, gol do Vila Sante, e se classificou. Então, assim, pela maneira que o Grêmio vem se comportando na maioria dos jogos, jogo contra o São Paulo no primeiro tempo foi exceção, aí foi um Grêmio de domínio, mas contra o Flamengo, pela maneira que o Grêmio se comporta, é um Grêmio lá atrás, tirando espaço do Flamengo e tentando castigar no contra-ataque. Eu ficaria muito surpreso se a postura fosse diferente dessa. Mas eu não sei se eu Gabriel. entendi a sua pergunta, mas acho o seguinte, se perder para o Grêmio agora, não acontece nada. Não, minha pergunta era em relação à Vai formação lá na frente, se o Gabriel tiver condição de jogo. Pensei que era trabalhar ou não com tranquilidade os 10 dias, porque eu Não, acho vai que ele trabalhar. já fez por onde. Vai trabalhar porque ele já fez por onde. Essa sequência, e principalmente pelos adversários e pelas competições, e passou e fez, aconteceu, ele passou por adversários difíceis para chegar nessa situação de tranquilidade. Se eventualmente perder, acho muito difícil também perder para o Grêmio. Acho difícil perder no Maracanã, acho difícil. Mas enfim, se for do jeito que o Zupac está dizendo, aí o Grêmio lá atrás e tal, o Flamengo empurrando, acho difícil perder, enfim. Mas se perder, acho que não muda nada. Vai avaliar, perdeu por quê, errou aqui, não acertei, e vou trabalhar uns dias, dar uma folguinha para a turma e começa tranquilo. Acho que ele já fez por onde ter direito a essa tranquilidade para esses 10 dias de treinamento. Mas continua acreditando que é muito difícil o Grêmio ganhar. Para treinar ele vai ter tranquilidade. Mas o jogo é osso. Assim. Contra o Grêmio é osso. O Grêmio vem zerado. Ó, bonitão, vem arrumado, todo alinhado, sapato de cromo alemão, tudo para jogar. O Grêmio vem arrumado porque o Grêmio não fez nenhum jogo nessa semana. E o Flamengo vai fazer o terceiro. Eu não ficaria abalado se algumas alterações acontecessem no time do Flamengo para esse jogo. Tipo? Tipo botar os moleques para jogar mesmo. Matheus França, botar o Vitor Hugo para jogar, entendeu? Não vejo... Vai parar 10 depois. Então, mas depende de... o jogador de futebol, ele joga, tem o desgaste do jogo. Sim. Quinta. Sexta, ele se reapresenta, que é para fazer aquele trabalho lá de recuperação. Ele vai sentir o cansaço no sábado. 2 dias depois do jogo. A dor no corpo, a carcaça moída, ele vai sentir no sábado. E o jogo é domingo. O outro time, no caso o Grêmio, vem zeradaço. O Grêmio vem pro jogo. O Grêmio vem jogar dentro da característica do Grêmio, dentro do que gosta o Grêmio. É mais difícil do que estão colocando aqui o Zupac e o Mauro para você, então. Eu acho que é um jogo dificílimo pro Flamengo. Eu acho que é difícil também. Osso de canela. Sem dúvida, Muito obrigado, isso me ajuda bastante. Agora, o Flamengo tem muitas soluções para poder jogar. O Mauro dá risada. O Flamengo é a consciência do Pascoal, de vez em quando ela se manifesta. Fala com ele mesmo. Fala com ele. Ele fala com o artista, às vezes ele discorda dele mesmo. Esse é um artista. Muito obrigado. O Renato vem preparado para essa situação. O time do Renato e o Grêmio e o Renato, eles vêm preparados para essa situação. Eles estão analisando o que está acontecendo com o Flamengo. Eles viram como é que o Flamengo jogou contra o Vasco. E a vontade do Renato de não perder, né? Vontade de ganhar no Flamengo é maior do que todo E aí, aquela avalanche que foi no primeiro tempo contra o Vasco, viu o comportamento do time contra uma equipe reativa, né? Um time retrancadinho, jogando na tática do chaveiro, tudo trancado, esperando e tal, e saindo para dar o bote, às vezes até com uma evolução lenta, quando tinha posse de bola, para não se desesperar com a bola, porque o objetivo era um empate. E se saísse um gol, espetacular, maravilhoso. O Grêmio adora esse tipo de coisa. O Grêmio só tem uma coisa diferente do Racing. O Grêmio tem uma transição vertical. Essa é a diferença. Os jogadores de meio buscam mais. E o centroavante faz de uma bola só, né? Esse aí. Uma bola só. Se chegar, ele vai guardar. É bom lembrar. Então, essa é a não diferença. Não tem o Reinaldo, né? Não tem o Reinaldo. O Reinaldo tá suspenso. Terceiro amarelo deve jogar o Cuiabano. O Reinaldo tá jogando muita força. Muito bem. O Cuiabano é um jogador de muita força física. O Cuiabano é muito forte. Fez até gol recentemente aí. É um jogador forte fisicamente. Mas não é o Reinaldo.
Não tem aquela bola parada do Reinaldo, não tem o escanteio do Reinaldo. São coisas diferentes. Sim. Mas vejo o time do Grêmio como um time que vai... O Flamengo vai pegar um adversário muito complicado. Só para fechar, percentualmente. Vem. Percentualmente, 55... Só? 45. Econômico, hein, Pascoal? 60-40. 65-35. Ficou todo mundo dividindo a média. Estamos colocando todos o Flamengo, pelo menos? Ou entendi errado? No pote O Grêmio é favorito. O Flamengo para mim, ainda tem a vantagem. Porque com 65 mil pessoas no Maracanã, não tem quem não tenha vantagem. Mas é só por isso, Pascoal? Agora a torcida do Flamengo fica preocupada. Se tirar a torcida do Flamengo lá, o time O Flamengo é igual? tem um bom time? Tem. Com 65 mil pessoas potencializando o time do Flamengo, é diferente, gente. É diferente. Igual o Grêmio. Com 44 mil pessoas na arena... O Grenal, por exemplo, 44 mil pessoas na arena. E o que impulsiona o Grenal, você viu o que aconteceu. Jogou muito. Não, mesmo contra o São Paulo, né? Precisou dessa força toda para... E os dois times jogando com características semelhantes. No jogo São Paulo e Grêmio, os dois jogaram com características semelhantes. O primeiro tempo do Grêmio contra o São Paulo foi muito bom. Muito bom mesmo. Se o Grêmio fosse o que foi o primeiro tempo contra o São Paulo, o Grêmio era candidato a G4 tranquilamente. Mas a questão é manter. É manter, especialmente contra times como o Flamengo. E aí o Grêmio vai voltar para a postura que estava tendo antes, que é uma postura mais retraída. O Renato disse que deixaram o Grêmio chegar. O Grêmio já chegou lá em cima. Agora é obrigação do Grêmio dar esses passos para chegar... para brigar pela ponta do campeonato. Que eu também acredito que seja a missão do Grêmio. O Grêmio não é time para brigar no meio de tabela, né, gente? O Grêmio é para brigar no topo da tabela. Você vai dizer mais? Mas Pascoal, tem Palmeiras, tem o Flamengo, tem o Atlético, tem o Fluminense. E o Grêmio também não pode? O Internacional também não pode? Claro que pode, todos eles têm potencial para isso, basta colocar dentro de campo. E eu acredito que o time do Grêmio, o estilo de jogo do Grêmio, o formato de jogo, como é que os jogadores que o Grêmio tem, como é que ele aproveita os jogadores dentro das soluções de jogo, o Grêmio tem muito potencial para evoluir, ainda evoluir no Campeonato Brasileiro. Não tem o melhor futebol do Brasil. Não pelas circunstâncias, né? Acabou de voltar. Não tem o melhor futebol do Brasil. Fez dois jogos que me surpreenderam, Pascoal Grêmio. Um para bem, um para o mal. Contra o Cruzeiro, eu acho que ele não foi bem na classificação. O jogo no Mineirão, a bola achada que o zagueiro erra. O Pepa fala, né, que o... Tá aí, nação. Então essas foram as últimas informações do Flamengo. E o detalhe importante é o seguinte, nação. O Flamengo, que fez a proposta pelo jogador De La Cruz... Depois daquela partida entre River Plate e Fluminense, o River Plate está dificultando a saída do jogador De La Cruz. O Flamengo pensa em aumentar a proposta pelo jogador. Vale a pena? O Flamengo não quer perder tempo nessa janela de transferências desse mês. O Flamengo não quer perder tempo. O Flamengo quer aproveitar todas as possibilidades e trazer os reforços como o técnico Jorge Sampaoli pediu para poder dar sequência na temporada 2023. Vamos ver o que vai acontecer. No momento, o jogador Luiz Araújo e o goleiro Rossi já estão garantidos. O Flamengo aumentou também a proposta pelo jogador Alan do Atlético Mineiro. E nós vamos ver nos próximos dias o desenrolar dessa situação. Eu creio que vai dar tudo certo e que o Flamengo vai conseguir trazer mais esses dois jogadores. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.